Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa e hoje o tema é: quer andar sobre as águas? Jesus faz acontecer. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença, eu te louvo por este dia tão lindo e maravilhoso. Abba, eu me rendo plenamente em dependência de ti, para que o Senhor me use em tuas mãos conforme a tua vontade e a revelação da tua palavra através do Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante de ti. Usa-me, eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje o tema é: quer andar sobre as águas, Jesus faz acontecer. E aqui em Mateus 14, de 22 a 33, logo depois ali que Jesus mandou seus discípulos entrarem no barco e atravessaram para o outro lado, ele disse o seguinte, né? Ele permanecia ali a fim de se despedir do povo para suas casas. Aí ele despediu a multidão e ele subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento havia se levantado e eles lutavam ali contra o mar agitado. Então, Jesus estava ali no monte orando, e enquanto isso, seus discípulos ali no mar estavam o quê? Combatendo a tempestade. E aqui ele diz que já era de madrugada, e aí Jesus veio o quê? Caminhando em cima da água. E eles gritaram de medo, pois pensaram que era um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, me manda, ir até a ti. Venha, disse o Senhor. E assim Pedro saiu ali do barco e caminhou por cima das águas na direção de Jesus. Mas, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas ali, quando ele olhou para a situação, ele voltou a sentir a força do vento. Ficou cheio de medo e pavor e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente, este é o Filho de Deus. E aqui a pergunta é: você quer andar sobre as águas? E essas águas hoje, ali para os discípulos, representavam o quê? Uma dificuldade, porque o vento soprava o mar para lá e para cá. O barco estava ali, de alguma forma, balançando sem ter o controle. Mas Jesus chegou na situação. Qual é o mar que, de alguma forma, você está vivendo que precisa da intervenção de Deus, a ponto dele falar para você: olha para mim, somente para mim, não para a tempestade, não para o problema, não para a dificuldade, olha para mim. E aí, quando olhamos para Jesus em meio à tempestade a qual estamos vivendo, caminhamos sobre a água, sobre as águas. Por quê? Porque quando olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não temos tempo para olhar para as dificuldades. Então, o seu mar está sendo uma doença?
O seu mar está sendo uma dificuldade financeira? O seu mar está sendo conflitos familiares? O que está agitando o mar da sua vida? O que está deixando o barco qual você está caminhando agitado sobre as águas ou sobre esse problema? Aqui Jesus diz: venha até mim, porque Pedro falou: Pai, né, Jesus, se de fato é o Senhor, pede-me que eu vá até a ti. E aí Jesus simplesmente falou: venha. E aí ele fala: venha para mim, para você, diante da nossa dificuldade. Jesus fala: venha, porque eu sou o único que pode resolver o teu problema. Venha, porque eu estou disposto a cuidar de você. Venha, porque eu sou aquele que cura, eu sou aquele que dá prosperidade, eu sou aquele que te tira da situação adversa, eu sou aquele que restaura o seu casamento, eu sou aquele que te perdoa, eu sou aquele que trabalho em toda e em qualquer circunstâncias, em toda e em qualquer tempestade a qual você esteja passando. Então Jesus, ele é enfático. Quando olhamos para ele e não desfocamos, venceremos. Agora, quando a gente passa a olhar para a dificuldade, quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para a situação adversa a qual estamos enfrentando, começamos a afundar na incredulidade, na falta de fé, no desespero, querendo agarrar ali qualquer coisa, fazendo com a força dos nossos braços. Mas Jesus está dizendo: conte comigo. Conte comigo, porque eu sou aquele que tenho todo o poder, faço você caminhar sobre as águas. Então, se você ainda não conhece esse Jesus, se você ainda não tem intimidade a ponto dele falar assim: confie em mim o teu problema, confie em mim a tua dificuldade, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Toma o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo que diz respeito a mim agora, Pai. Eu entrego a ti. E que os meus olhos fiquem fixos em ti em todo o tempo, para que a minha fé seja aumentada. Para que no meu caminhar, seja em terra, seja no mar, seja em meio à tempestade, em qualquer situação adversa a qual eu esteja passando, o meu olhar fique fixo em ti, a minha fé convicta de que é o Senhor que vai me ajudar, porque o Senhor cura, restaura, liberta, transforma, e é de ti que eu preciso. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Muda a minha história. Em nome de Jesus, amém. Se você orou dessa forma agora comigo, saiba que Jesus está cuidando de você. Saiba que Jesus está te dizendo: olha, a tempestade está assolando, os problemas estão aí, o mar está revolto, o barco balançando, mas eu sou aquele que diz: vem e confia em mim. Então confie plenamente. Repito, seja na área sentimental, na doença, nas finanças, na empresa, na escola, na faculdade, em meio à parentela, em meio à família. Não importa qual seja o mar revolto que você se encontra e a sua vida balançando para lá e para cá, Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus é aquele que você pode contar. Portanto, creia tão somente que assim como Jesus fez Pedro andar sobre o mar, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundou. Ele só foi afundar a partir do momento que ele olhou as circunstâncias. E ainda assim, Jesus teve misericórdia, porque ele clamou ali: Senhor, me ajuda. E Jesus estende a mão e pega Pedro em meio às águas. Então, Deus está cuidando de você. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creia tão somente. Saiba que Deus é Deus e Ele cuida de você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por essa palavra.
Senhor, que palavra tremenda, que palavra verdadeira, porque já passamos, Pai, inúmeros problemas e situações, inclusive eu, e de fato, Pai, quando olhamos somente a Ti, tudo é possível que crê. Quando olhamos a Ti, colocamos nossa convicção em Ti, recebemos a vitória. E que assim seja na minha vida, na vida do meu irmão, naquele que precisa de uma cura, que essa cura, Pai, seja efetuada agora em nome de Jesus, para louvor do Teu nome, que essa pessoa olhe somente para Ti. Pai, que o Senhor venha restaurar casamento agora em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar as finanças agora em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar os casamentos, as relações entre pais e filhos, que o Senhor venha conduzir, Pai, o Teu povo que está olhando para Ti, Jesus, sem titubear, olhando para Ti com fé e convicção, sabendo que Tu és a resposta de toda e qualquer situação. Assim te bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe. Amanhã estaremos dando continuidade a essa palavra maravilhosa. Continuaremos aqui em Mateus 14 e juntos aprenderemos de forma rápida, prática, a palavra de Deus, com convicção e fé de que é Ele por nós em todo o tempo. Curta, compartilha, deixa seu like, tem um pix semeando para frutificar@gmail.com, caso você queira abençoar meu ministério, que Deus te abençoe mais e mais. E vamos seguindo, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é somente Ele quem tem toda a resposta e solução para a tempestade que assola a tua vida, para o vento que te lança para lá e para cá, para aquele barco que está ali quase afundando. Jesus é a resposta. Creia tão somente. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.